roqueiros e brejeiros, estamos começando mais um Cerveja Rock and Roll aqui no Manifesto. E nós estamos com o apoio da Piston Head aqui e com o Bruno Suter hoje. Vamos falar um pouquinho da carreira solo, um pouquinho do chefe dele, o Super Boss, que é o Detonator. Começa contando um pouquinho da sua história, Bruno. Quando você iniciou a sua carreira musical? Boa noite, primeiramente, né? Tudo bem, garoto? Prazer. Bruno. Eu comecei minha carreira musical lá em Petrópolis, em 1994, numa banda de blues, rock, chamada Montana Blues. E na época eu tinha 14 anos, e aí eu comecei a fazer shows na noite. E a minha mãe ficou louca, né? Porque, poxa, imagina uma criança de 14 anos começando a tocar na noite, chegando 7 horas da manhã em casa. Você tocava? Eu cantava. Cantava. E aí minha mãe, depois do primeiro show, que eu cheguei 7 horas da manhã em casa, ela... Toma a chave de casa, faz o que tu quiser. Ela passou a noite em pânico, né? E aí eu comecei cantando blues na noite, né? Novinho, assim. E aí foi uma sequência de bandas, de shows que a gente leva até hoje, graças a Deus. E quando que o Death Metal entrou na sua vida? O Death Metal? O Detonator, você diz? Não, o Death Metal. O Death Metal entrou na mesma época que eu cantava no Montana Blues e eu tinha uma outra banda, que aí essa banda eu já comecei com 12 anos, que era o Decomposed Corpse. Nossa. Que já era. O meu gutural era igual do Max, do Bechó do Baixo. Eu tava crente e tava abafando. Pintava de panda a cara? Não era panda, era death metal puro. Death metal puro. Era. A gente tocava muito sarcófago, sex trash, sabe? Aquela parada do movimento bem headbanger do Rio e Minas, assim, sabe? Sepultura, daqueles mais antigos, né? Mas eu digo que a gente era mais do time de sarcófago. Quando eu encontro com o Andrés, eu falo, a gente sempre foi do time de sarcófago. Também fica puto. Só pra ficar puto. Tem até um caso interessante que o Wagner, o Lamonier, que é o cabeça do sarcófago, né? Ele é muito fã do Hermes e Renato. E a primeira turnê do Massacration foi com o Sepultura. O Massacration tocava junto com o Sepultura. E eles foram e o Sepultura e o Massacration foram fazer um show em Minas. E o Wagner foi no show com a camisa do Hermes e Renato. Que legal. E eu sempre fui muito fã de sarcófago. Só que ele tava com o cabelo cortado. Aí a produtora falou, Wagner, Alita, ele quer tirar foto com vocês. Eu fazendo assim. E aí ele foi no camarim, só que o camarim era grande, né? E ele tava conversando com a gente, falando, rindo, não sei o que. Tava o Paulo no canto do... O Xisto? O Xisto no canto do camarim com uma cara de puto, assim. Cara, tretas épicas, né, cara? Sarcófago e Sepultura. Sarcófago e Sepultura é o Metallica Megadeth brasileiro, né? Não, e Hermes e Renato, como surgiu, assim, a sua vida? O Hermes e Renato, tudo isso foi baseado no movimento headbanger, cara. O Fausto e o Marco Antônio, que é o Hermes e Renato, né? Eles fizeram aula de guitarra com o mesmo guitarrista de uma banda que eu cantava, que era o Morbid Death. E o Marco Antônio trabalhava numa loja de disco em Petrópolis chamada Dead Zone. Era uma loja de disco tão metaleira, mas tão metaleira que era tudo pintado de preto. E ficavam os headbangers sentados assim, com cara de mal o dia inteiro, tomando cachaça. E o Marco Antônio era vendedor nessa loja. E aí eu pedia muito patrocínio pra minha banda, pro Montana Blues, pra tocar na noite. E a gente pegava patrocínio na loja do Marco. E a gente ficou amigo. E aí a gente começou a ver que a gente tinha o mesmo senso de humor. E eles me convidaram para participar das gravações do Hermes e Renato. E aí uma coisa juntou a outra. E tudo baseado nessa coisa do heavy metal. Né? E aí como surgiu o Detonator, né? Porque se já tinha um heavy metal, já tinha um protótipo antes ou foi só quando lançaram mesmo? A maioria das coisas que a gente fazia com Hermes e Renato sempre foi espontâneo, nunca foi planejado, sabe? A gente, no intervalo das gravações, o Fausto pegava o violão e ficava tocando Dagger, e eu ficava dando os agudos. E aí a gente tinha um quadro que era Histórias Ocultas Além do Outro Mundo, que era uma homenagem ao Zé do Caixão. E aí tinha a história do metaleiro que virava o disco ao contrário, parecia o Capeta. A gente pensou um nome para essa banda fictícia, Massacration. E aí a gente juntou aquela música que eu cantava com o Fausto à banda.
Essa música é o Metal Massacre Attack, é o Error. E o João Gordo viu esse episódio, ficou louco. Falou, cara, vocês têm que gravar um disco. E aí ele chamou a gente pra tocar na festa de aniversário dele. E a gente nunca tinha tocado. A gente chamou um amigo meu, que era baterista, na festa do Gordo, de brincadeira, colocar uma roupa de Massacration. E o Igor Cavaleira tava lá. O Igor, quando viu o Massacration, falou, cara, isso é genial. Aí ele veio depois de um tempo, ele procurou a gente por intermédio da Mônica Cavaleira, que era a esposa dele na época, e falou, o Igor quer que vocês abram a turnê do Sepultura no Brasil. Só que com detalhe, ele quer tocar bateria. Que sonho. E aí, puta, o Igor Cavaleiro foi o primeiro baterista do Massacration. E na época a gente tinha 22 anos, né? E ver o cara ali, assim, tocando com a gente, as Uma músicas que a ideia gente que fez. surgiu Totalmente na brincadeira. Mas pra ali, TV assim. não por causa de música, e sim por causa de comédia, e acabou, tipo, fazendo uma puta turnê de que Exatamente. todo o cara do rock sonha, né? Exato. E acabei realizando um sonho da minha vida, que é trabalhar com música por intermédio do humor, né, cara? E o Massacration foi um sucesso absurdo, né? Porque o primeiro disco do Massacration vendeu 50 mil cópias, cara. Foi disco de ouro. E as letras foi sempre você que compôs? Como que funcionava o Na processo verdade, de composição? a gente compunha as letras, todo mundo em conjunto, como se fosse um roteiro. Como se fosse um texto. Tipo Telaclass. Por aí, assim. Então a gente sempre valorizou muito o texto, né? E aí a gente fazia... Eu juntava o Fausto e o Marco Antônio e eu ficava na bateria cantando para fazer as melodias. Depois a gente fazia a letra em cima das melodias, né? E aí fizemos 2 discos, né? O primeiro foi um sucesso absurdo. O segundo foi produzido pelo Roy Z, né? Só que a gente não trabalhou esse disco porque a gente saiu da MTV na época e foi pra Record. Teve uma época que você não podia usar o nome, rolou alguma coisa assim? Quando a gente foi pra Record a gente não podia usar o nome Hermes e Renato, né? E a gente teve que deixar todos os personagens. A gente não podia Massacration, usar. inclusive, estava incluso. Inclusive. Aí a gente acabou não aproveitando. Aí eu saí do Hermes e Renato em 2011, né? No início de 2012 eu voltei pra MTV com o Detonator, né? O programa do... Com o Rock'n'Rolla. Aí com a carreira do Detonator, o Boss, você lançou, eu lembro, um concurso pra montar sua banda que era com as musas do metal, né? Exatamente. Isso foi em 2012. Ninguém acreditou que eu ia conseguir montar uma banda de meninas, né? Eu aprendi isso na Record. Mulher vende. Só que da maneira errada. A mulher é utilizada na TV aberta muito como objeto. Mas quem não admira uma mulher bonita, sabe? Ainda mais pra tocar, né? E isso é uma coisa, era um puta tabu também, né? Um preconceito com as mulheres dentro do rock, ainda mais dentro do heavy metal, né? O preconceito é grande, mas eu já tô acostumado. Já tô acostumado a ver a gente torcendo o nariz pra mim. Então, pra mim não foi novidade. Eu até gosto de abraçar essas causas assim, porque é Mostrar que dá certo. Exatamente, botar o dedo na ferida, tipo, pô, vamos parar com esse preconceito idiota, né? Porque as meninas, elas começaram com o pessoal torcendo o nariz e eu botava meio pilha, sabe? Aí elas compraram a briga, sabe? Até uma preparação pra elas que talvez não Sim. tivessem acostumado. E aí elas, porra, batalharam, ralaram pra caramba. Hoje em dia, a Isa Nilsson, que era guitarrista da música do metal, tá tocando com o Robertinho do Recife no Metal Mania. E, inclusive, como a Isa saiu, quem que entrou pra ser guitarrista? Quem entrou no lugar, o pessoal fala que é homem, mas não é homem. O nome dela é Tami. É Tami, né? Negri. Tami Negri. Tami Negri. É. Porque ela tem barba e toda, que ela tá tomando uns hormônios, sabe? Inclusive dizem até que nasceu o piruzinho. Mas O piruzinho que o Detonator não tem. Mulher barbada. Entrou a mulher barbada. Mas o nome dela é Tami, é mulher também, são musas do metal. todas Musas elas. do metal. Então a gente fez esse concurso das musas do metal, consegui montar a banda, e aí a gente começou a fazer shows, e aí a carreira do Detonator solo começou a decolar. Foi quando eu lancei o Metal Folklore, né? Que foi o primeiro disco do Detonator. Sem loja, sem gravadora, sem nada. Sucesso de vendas. Eu tô na 5ª prensagem desse disco já. Por um disco independente. É um feito muito legal. No início de 2015, a gente gravou em Fortaleza um show para 20 mil pessoas.
onde eu lancei no meio do ano o Live Insana, né? Que foi o DVD duplo gravado em Fortaleza, que é um DVD muito bacana. Ele já está indo para a terceira prensagem já, um DVD duplo, também é um feito bastante legal. E eu lancei um EP do Detonator, que é uma parceria do Detonator com o Smite, que é um jogo da Hi-Res, uma empresa americana, que é um jogo meio concorrente do League of Legends. E o Detonator, ele é personagem do jogo, aqui no Brasil. Ele se chama Detonator, que é o Thor Heavy Metal. Que legal. Tem tudo a ver com o Deus Metal, né? Exatamente. Ele é um Thor de cabelo preto, tudo, e o martelo dele parece... tem uns canos assim, bem heavy metal. Assim. Então a gente fez essa parceria. Então o Detonator está bem engendrado desse universo da molecada, de games também. O Detonator é um case bem interessante de vendas. E aí no final de 2015 eu lancei meu primeiro disco solo, também por intermédio de financiamento coletivo, que eu já estou no final da segunda prensagem também, né? Esse disco foi eleito o segundo melhor disco de heavy metal do Brasil, e pelo segundo ano consecutivo foi eleito o melhor vocalista de heavy metal. Poxa, passando ídolos meus como o André Matos, o do Falache, Fablione. Então hoje em dia eu sou o maior vendedor de discos independentes do Brasil, de heavy metal. Sem loja, sem gravadora, sem nada. Eu vou para os eventos, monto a barraquinha, eu mesmo vendo. Porque a única maneira de você vender discos atualmente, físicos, né? É assim. Imagina, você comprar o disco direto do seu... cara. Nossa, direto, é o que o pessoal adora, Ele né? autografa, faz tudo. Isso, faz tudo sem frescura, entendeu? Porque se a gente viver naquela coisa de rockstar, nos 80, nos 90, tu vai ficar dentro de casa e não vai vender nada. Vai morrer de fome. E você tem o personagem Detonator e tem agora, inclusive, sua carreira solo. Você passou por algumas bandas como Soundtrackers, algumas bandas respeitadas até no mercado. Mas sofreu um preconceito um pouco, porque você fazia o Detonator, mas você surgiu como Detonator. A galera não tinha um pouco de receio, porque tipo, é o Detonator, mas será que o Bruno Sutter é um músico ou é o Detonator que projetou um cara? Sofreu alguma coisa assim? Lógico, muito. Até hoje as pessoas... Eu me sinto como se fosse filho de famoso, sabe? Que tu tem que provar 3 vezes mais do que um músico comum que você é competente, sabe? Até hoje eu tô cantando, sempre tem alguém que chega e fala: caramba, cara, eu não sabia que você cantava de verdade. Nossa, meu Deus, pra fazer aquelas... O Detonator. O Detonator é muito difícil cantar, né? Muito difícil. É porque a maioria das pessoas tem o preconceito já de cara, que é aquele preconceito. Ah, o cara é palhaço, tá tirando onda com metal, sabe? Sendo que não é, ele é uma personificação real ali do que é o metal. É uma sátira do metaleiro radical. Isso! O que é o Detonator? O Detonator é uma mistura de Manowar com o Kiko, do Chaves. Se for ver o show do Manowar hoje em dia, o Joe DeMaio é o Detonator, cara. Porque ele tá tão louco que ele é o próprio. E... tem estilo de cantar, você pega por exemplo King Diamond, o próprio Rob Halford, tem muito, né? Total. Tanto que o trabalho do Massacration e do Detonator é muito bem específico, sabe? É uma piada para quem conhece de heavy metal, né? Mas esse preconceito eu sofri bastante. Até eu começar a cantar no Soundtrackers, fazer o tributo ao Death, tributo ao Halloween. Aí o pessoal aos poucos foi vendo, não, peraí. Você toca baixo também, né? Toco fretless ainda por cima. Porque é um estilo que eu gosto muito, inspirado no Steve DiGiorgio, né, do Death. Há pouco tempo eu fiz um tributo ao Dream Theater aqui no Manifesto, e aí eu aproveitei porque em Petrópolis eu tinha a banda cover do Dream Theater e eu fazia baixo vocal, né? E eu aproveitei para relembrar a música que eu tocava na época, que era The Dance of Eternity, que é uma das músicas mais difíceis de tocar do Dream Theater. E eu ainda fiz no fretless, né? E aí é legal, porque o pessoal fica... vai tomar no cu, não é possível. Playback essa Pô, porra. não é possível que esse palhaço, sabe? E aí, aos poucos, eu fui adquirindo o respeito do pessoal. Inclusive quando o Edu saiu do Angra, tinha um movimento, inclusive, que você fosse vocalista, né? Sim. E talvez você acha que esse preconceito tenha atrapalhado um pouco, talvez uma oportunidade ali pra você?
Não, cara, porque o Rafael, ele é um cara muito centrado, muito equilibrado, ele entende muito bem as coisas. A atitude que o Angra tomou de chamar o Leone foi muito acertada. Foi muito acertada. Antes de chamarem o Leone, ia rolar um reality show para se escolher o cantor. E tiveram alguns cantores que foram selecionados para participar desse reality show. Que era o Thiago Bianchi, o Alírio Neto, eu mais algumas pessoas. Né? Mas aí veio a ideia de chamar o Leone. Qual que você acha que é a principal característica assim, para um músico, para um vocalista mesmo, que é frontman, assim? O vocalista ele tem que ter carisma. E ele não pode ser tímido. Ele tem que ser cara de pau. Quando eu era mais novo, eu vi o show do David Lee Roth no Live Louder e aquilo mudou minha vida, cara. Porque o David Lee Roth não é o cara que tem a melhor voz do mundo, sabe? Mas a presença de palco do cara, ilumina tudo, sabe? E eu tenho muito David Lee Roth como inspiração de como um cara tão carismático realmente deve ser um vocalista. Ele tem que tomar conta do palco, sabe? E isso não acontece no Brasil, cara. Eu não conheço cantor brasileiro que tenha essa coisa, sabe? Geralmente os cantores brasileiros, eles são tímidos, são muito bons, cantam muito, mas eles criam uma barreira entre o público e o palco, Assim, sabe? deusar. Não, timidez mesmo. Tipo, acaba a música, o cara tipo, não sabe muito bem o que falar, sabe? Fica aquele buraco. Fica assim, aquele buraco. Tem vocalista que quando tá na parte instrumental fica atrás da bateria assim, sabe? E isso, cara, isso faz muita diferença. Porque o público se sente intimidado. Se o cara não abraça, tipo, fica um climão, sabe? Sim. Então, tirando os grandes, o André Matos, que o André Matos é um cara que eu vejo que ele toma conta do palco, sabe? O Edu, sabe, que conversa com o pessoal, mas eu não vejo outros cantores que têm essa destreza. A malemolência. Essa malemolência. Tu tem que falar com o público como se eles fossem seus amigos, entendeu? Como se fosse uma festa que tá... Não pode ter timidez. Tu tem que olhar, encarar. O público quer ver um super-herói no palco. Porque nesse negócio, né, de vestir o personagem mesmo, né? Independente se você é Bruno Sutter ou Detonator. O Detonator me ensinou muito a perder a timidez no palco. Se hoje em dia eu sou um cara totalmente desinibido no palco, como o Bruno, eu devo isso muito ao Detonator. E como que é se ver assim, de repente você começou um trabalho sempre, pelo que eu posso perceber, sempre foi árduo, mas foi despretensioso. Foi muito na coragem, eu gosto, eu amo, vamos ver o que vai rolar. Sim. Como que é hoje você se ver e tá entre os melhores? Como que é isso pra você? Cara, eu não deixo a ficha cair, não. Tipo, eu não... Pra mim, o André Matos continua sendo meu ídolo. Tanto que eu vejo o André Matos e ainda fico mesmo. E eu acho que o grande segredo é você não deixar cair a ficha e pensar como se você ainda fosse adolescente, sabe? Porque aí você saboreia isso como se fosse sempre a primeira vez. E dá sempre o melhor, assim. É, Acredito. porque se tu chegar, Já sou. Pô, aí perde a graça. Vira um emprego, sabe? Eu canto sempre com amor. Eu digo, não é nem com amor, eu digo com pau duro. Tem que ter tesão pra aquilo que faz. É porque o Detonator não tem pau, né? Mas eu tenho. Castrate. Ele é castrate. Mas eu gosto de cantar tesudo, cara. Teve um show que eu fiz um tributo ao Uriah Heep no Casebre pra 7 pessoas. Imagina o Casebre com 7 pessoas. Meu Deus. E você cantando como se tivesse lotado. Puta que pariu, sabe? Você tem que cantar primeiro pra você, sabe? Se tem 7, não é demagogia não. Eu sempre canto feliz. Se tem pouca gente, eu canto como se fosse um ensaio. E tô feliz. Na parte do Massacration, certa vez eu tava vendo no meu YouTube e apareceu uma campanha com o McDonald's. E assim, Massacration morto há muito tempo e ele reviveu ali numa campanha. Como isso aconteceu e há chance aí do Massacration voltar, eu ouvi uns rumores aí, talvez. Esse negócio do McDonald's inflamou muito o pessoal, né? É que foi uma campanha que eles queriam fazer a volta do Grand Big Mac. Então eles pensaram,
vamos fazer a volta de um grande sucesso, a ideia foi do McDonald's. Então o McDonald's me procurou e aí eu entrei em contato com o pessoal da Hermes e Renato, eles toparam a ideia, a gente fez a campanha. E aí ficou esse boato, puta, será que o Massacration volta? Assim, sabe? Mas por enquanto não tem nada definido, até porque sem o Fausto, né? O Fausto ele era o cara que fazia a maioria dos riffs, né? E era um cara muito importante dentro da parte do Massacration. Né? Então, pelo menos por enquanto a gente não vê assim. Mas ficou um climinha. Como diz o disco Black Sabbath, Never Say Die. Eu queria saber um pouco, Bruno, você está há muito tempo aí no mercado e você viu que o rock, o metal no Brasil principalmente deu uma decaída. Por que você acha que isso aconteceu e como recuperar? Na verdade o metal ele está sofrendo uma baixa no mundo inteiro, né? Na Europa também. É que aqui o baque é mais forte porque a gente tem que lutar muito mais para conseguir as coisas, né? Hoje em dia o mainstream ele é totalmente fora do rock. Antigamente a base da música pop era o rock. Eu costumo falar isso, que até a música da Xuxa tinha guitarra. A Hilarie é o riff. Então a gente está vivendo uma época bem desfavorável para o rock em geral, né? O rock nacional está em baixa, que se imagina o heavy metal, né? O trabalho tem que ser de formiguinha, o trabalho tem que ser de base, tem que ser o pai, você que é pai, você que gosta de heavy metal, ensine o heavy metal para o teu filho. Eu tenho levantado essa bandeira do heavy metal há muito tempo e eu acredito que o meu trabalho é o ideal. O Detonator ele é um personagem infanto-juvenil. Eu vejo uma quantidade absurda de pais que chegam para mim, pô, meu filho começou a ouvir rock ouvindo a música do Saci, ouvindo o disco lá que tem a música do Curupira, e aí eu botei um Iron Maiden para ele ouvir, sabe? É quase um Monteiro Lobato sonoro, né? Exatamente, é trabalho de base mesmo. No meu programa, lá na Kiss FM, na live do Facebook, eu falo pro pessoal mandar foto dos filhos com camisa de banda, sabe? O trabalho tem que ser de base, cara, porque é um trabalho a longo prazo, sabe? Porque a gente não pode querer depender do mainstream, isso não vai acontecer. E por outro lado, você botar as caras, você mesmo vender o teu material. No meu caso, eu transformo a minha notoriedade artística em dinheiro botando a cara, sabe? Então, não adianta a gente vir com um discurso, que a gente tem que fazer isso, tem que fazer mesmo, sabe? Não pode ficar na teoria. O que o Richard Navarro está fazendo com o Brasil Metal Union, isso é primordial, sabe? Você juntar as bandas nacionais, o público ir nos shows, comprar os discos, sabe? O pessoal das bandas, os músicos irem prestigiar e não ter panelinha, sabe? Isso é uma das coisas que mais mata o heavy metal brasileiro. É o que a gente mais escuta das bandas. É um quer fuder o outro. Né? Falar um cenário de todo mundo unido, mas um apareceu um pouquinho a mais que o outro que Exatamente. Já rachou. Você vê o cenário sertanejo, todo mundo se ajuda. É tudo colado. Não tem ego, né? Eu acho que o que mais mata é o ego. Todo mundo ganha, né? Não, o ego ele até existe, mas eles sabem controlar isso e transformam isso numa Não coisa afeta conjunta. monetariamente, todo mundo ganha. Porém, no metal... No metal um quer ver as costas do outro. Aí isso aí não ajuda. Eu tenho feito a minha parte. Espero que isso sirva de inspiração para as pessoas também tomarem essa atitude de fazer esse trabalho de base. E é muito legal também, até pelo trabalho do próprio Detonator, trazer a cultura brasileira, cantar heavy metal em português. A gente entrevistou uma banda há pouco tempo chamada Armada, que eles fazem as músicas em inglês, mas eles têm agora algumas em português também, que fala sobre cultura brasileira. E, cara... no caso do Armada, se fosse em português, o entendimento seria muito maior, porque como eles falam sobre histórias envolvendo o nosso país, se você faz em inglês, dificulta o entendimento. Porque se você faz a música em inglês, você é mais um, né? Exato. O meu trabalho solo ele é em inglês porque realmente ele visa o mercado gringo, sabe? Mas no caso do Detonator eu fiz questão de que fosse em português
porque eu sei que é um trabalho de base pro Brasil, sabe? Sim. E o próximo disco que eu vou lançar em 2018 também é um disco temático, que é Detonator, Presidente do Brasil. Que Que eu quero pegar todo esse movimento político caótico e satirizar isso de uma forma leve, que o único jeito, que o Detonator já é um super-herói. Como é que ele vai conseguir Tipo Super resolver? Sam. Ele é tipo o Super Sam, né? Com o Detonator, né? Mas vai chegar uma hora que, mesmo com poderes de super-herói, ele não vai conseguir consertar o Brasil. Como que ele vai conseguir? Sendo político. Tipo, o político ele é mais poderoso que o super-herói. E aí o Detonator vai se lançar a presidente do Brasil. Cara, e cerveja, assim, você toma cerveja? Não, eu não sou um cara muito de beber, até por causa da lei seca, eu vou muito sozinho para fazer os shows aqui em São Paulo, vou sempre de carro. Quando é para beber álcool, eu bebo cerveja, porque eu não gosto muito de destilado. Quando eu não preciso dirigir, aí eu bebo uma cerveja. Legal. Inclusive hoje você vai fazer aqui um show com a banda do Confessori, né? Isso. Vai cantar clássicos do Angra, que é uma das coisas que eu gostava desde sempre. Nossa. Fala aí a expectativa do show. Eu sou muito fã do Angra, sou muito fã do André. Comecei a cantar, eu comecei a levar o canto a sério por causa do André Matos. Assim que lançou Angels Cry eu comprei, chapei quando eu ouvi, assim. E quando veio Holy Land, estava escrito lá no encarte, eu falo isso pro André sempre, André Matos tenor. Tenor? O que é tenor, né? E aí tinha um coral comunitário do Sesc lá de Petrópolis que estava fazendo audições para cantores. E aí eu fui fazer o teste, a maestrina, a Regina Loureiro de Sá, falou, você é tenor. Falei, igual criança, né? Eu tinha 16 anos. Eu cheguei em casa, eu sou igual o André Matos. Sou grande fã do André, do Xamã também. Então vai ser uma noite muito especial. Tô muito contente de ter sido chamado. Há mais ou menos uns 2 meses atrás eu fui um dos cantores do Angra no Rock na Praça, né? Que o Leone não pôde fazer o show. O Rafael me convidou para fazer o show, juntamente com a Lírio Neto e com o BJ. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida como cantor, cara. E devia ter, sei lá, umas 15 mil pessoas lá, 20 mil pessoas lá no Vale do Anhangabaú. E todo mundo, cara, apoiou. Quando eu entrei no palco, o pessoal aplaudiu pra caramba. Foi muito emocionante, cara. E chegou a hora de a gente harmonizar a cerveja com rock and roll. Então eu pedi pra você falar primeiro uma banda que você quer indicar, com uma cerveja, pode ser qualquer uma que você já bebeu na sua vida, e depois uma música sua ou do Massacration com uma cerveja. Cara, uma banda que eu sempre gostei, que sempre foi muito subestimada, é o Uriah Heep. Uma banda sensacional dos anos 70, que tem um dos cantores que tem a voz mais bonita do rock, que é o David Byron. Grande cantor, cara. Uma música que tem uma voz linda do David Byron é a Sunrise, o disco, que é a música que abre o disco The Magician's Birthday. Música sensacional. Com a cerveja cai bem também. Legal. Música dos meus projetos, eu ia ter que falar 2, né? Porque Pode ser uma do Detonator e pode ser uma sua. como a gente está perto do dia do Saci, né? A música Saci é uma música bem que evoca o nosso folclore, a nossa brasilidade e que tira um sarrinho com os americanos a respeito do Halloween, né? Gostosura, travessura é a puta que pariu. 30 de outubro é o dia do Saci. E do meu disco solo, uma música que eu gosto muito, tenho muito orgulho de ter feito, é a Best Singer in the World, que é uma crítica a todos aqueles cantores que se acham os melhores do mundo, mas sem humildade tu não chega em lugar nenhum. Com certeza. Bom, agora você vai ficar com um som de Bruno Sutter, não é o Detonator, Bruno Sutter com o Confessori no palco. É isso, vamos fazer. Let's toast. Vai, vamos fazer um brinde então. Cheers. Acho que essa aí vocês vão gostar, que essa aí é sucesso! Acho que é, né? Yeah.
Manifesto, é agora! Vamos pular! Ei, ei! That's it! The rain and night of angel on the lights that never shine. With their hearts are full of sorrow, finding waters all around. The curtain falls for helpless souls on the surface swept aside. And the brightest breeze are flowing with a little hope inside. Bye! The fall, try to see the misery. The future is not what you wish it to be. So try to fly. The answer lies in every darkness sky. So you just keep on standing in these fields of your life. So the season never grow, yeah. The hardest time, take the strength to beat the few. Still you're waiting is in vain. The change must come right now. All right. Calma. Come on! Brasil! Oh, see the sun in the sky. Free the snakes from my heart. Free in the night of angel, haunted lights that cannot hide. Is the change become tomorrow? Of the soul that weeping eyes. Vai, manifesto! Control the fall. Try to see the misery. The future is not what you wish it to be. So try to fly. The answer lies in every darkness sky.
So you just keep on standing in these fields of your right. So this season never go, yeah. You had to stand, sing to string to beat the few. Sail your waiting is in vain. Girls are crying and dying, with all this stuff behind you. If they don't, if it's for a paranoid, nobody sees where the dreams are. Lights and best behind you, the steps of the pilgrims. Que beleza!